Bicho, tudo bom? Mais uma sexta-feira, a gente tá aqui firme e forte na luta. É, Eu me chamo Johnny Rocha Silva, sou formado em Direito, servidor do ICMBio e estou aqui para bater um papo com mais uma colega, mais uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Carla Polas. É um prazer, né? Sempre receber essas pessoas assim, que, cara, quando a gente começou esse projeto, eu não conhecia nem. Oi, Carlinha, Oi, Johnny. tudo bom com você? Tudo bem comigo e com você? Tudo ótimo. Inclusive, eu só vou terminar de dar os recadinhos aqui iniciais, aí a gente já começa a nossa conversa. Como eu estava falando, quando eu comecei esse projeto, a gente não tinha nem. Eu conhecia 4 doutores e agora com você eu não sei nem, acho que já vai para mais 10 doutores que passaram por essa bancada aqui. E é sempre bom trocar essas experiências com pessoas tão cultas e refinadas, né? Ai, Com tanto tomara conhecimento. que eu não decepcione, né? Que Nada. responsa! Pois é. Pessoal, é um prazer tê-los aqui mais uma vez. Vai ser uma hora de um papo leve, descontraído. Então, pegue a sua taça de vinho, de cervejinha, ou fique no suco mesmo, quem que você preferir. E vai ser muito bom. É, eu tenho que dar um recado inicial. Primeiro, eu tenho que falar que a gente tem uma surpresa para o final, então fiquem até o final, que a gente vai soltar uma surpresinha. E eu gostaria também de mandar nossas orações, porque agora à tarde a gente recebeu a notícia que o nosso colega Wellington, né? Não sei se você ficou Uhum, sabendo, Carla, uhum. do Parque Nacional das Emas. Ele estava combatendo incêndios lá e acabou sendo atingido pelo fogo, teve queimaduras pelo corpo todo, até o que me passaram foi 80% do corpo. É. Então vamos mandar orações, né, para esse colega que estava na frente de batalha, É, né, por isso. Então, sim. dito as informações iniciais, Que seja em homenagem a ele e a todos sim, os outros, né? Todos é, os outros nossos colegas que também estão aí na linha de frente pela isso, conservação. É. isso. Então, começando com nossa querida Carlinha, vamos falar sobre você agora, né? Agora você é a nossa estrela aqui. Vai ser uma hora contando história sobre Carla, quem é Carla, o que Carla faz, como Carla chegou onde chegou, Carla. Quem Carla Eu é? tô chegando, né? Tô chegando, eu quero sempre estar chegando. Quando a É, gente chega, quer dizer que acabou. sim. É melhor E, estar chegando. e me conta essa história de bailarina, como começou a história da bailarina ambientalista, como é que é isso? Bom, Johnny, primeiro eu quero agradecer demais essa oportunidade. Eu já vou me lembrar de você pelo resto da minha vida, porque eu criei uma conta no Instagram por sua culpa, para poder participar disso. Sim, Então, pessoas, eu estou cometendo atrocidades no Instagram, mas é porque eu estou aprendendo. sim. Mas é. E o Johnny me disse que Instagram é um instrumento de trabalho. Então, É o agora eu instrumento de vou trabalho. usar isso. É? Não, isso aqui não é diversão não, pessoal. Vocês estão pensando o quê? Que a gente tá rindo aqui é Ah, brincadeira? Cada sorriso aqui é... sim. E então tenho muito a agradecer e agradecer a Mônica também, que eu já vi que ela está aí, que é Sim, graças a ela que eu estou aqui, eu sim, sei. E que a Mônica é uma pessoa muito importante na minha vida, porque a Mônica me inseriu nesse mundo de avaliação de espécies ameaçadas, que é sim, boa parte do trabalho que eu faço hoje. Não como sim, bailarina, embora os peixes também dancem, os cardumes dancem. sim, Então é graças à Mônica que eu faço boa parte do meu trabalho, né? sim, Por todas as oportunidades que a Mônica me criou, né? Me gerou enquanto ela estava na coordenação de espécies ameaçadas. Então, sim. um beijo para ela. Beijo, Mônica. E a história da bailarina, né, da bailarina ambientalista, é difícil até de saber o que veio primeiro, porque
eu estava pensando aqui comigo, né? E nesse momento eu estou no interior de São Paulo, num frio, gente, aquela massa polar chegou aqui e Sim, eu estou na casa da minha mãe, né? Como a gente sim, está fazendo home office, sim, eu aproveitei para ser mimada pela minha mãe super protetora, o que eu não sim, deixo na maior parte do tempo, aí estou sim. aqui com os mimos da mãe. E Uhum. foi minha mãe a responsável por me colocar num balezinho quando era criança. Eu sempre fui uma criança muito hiperativa. Então, Sim, para vocês terem ideia, meu vô, que quando minha mãe deixava meu vô, me deixava com o meu vô para ele cuidar um pouco de mim, certa vez, e ele sempre teve sítio, minha mãe sim. conta que uma vez ela chegou, né, no sítio e eu estava amarrada num, num pilar porque meu vô não dava conta de mim. Então eu sempre fui uma criança muito ativa, Sim, não parava quieta, né? E eu acho que sim, minha mãe me pôs na dança um pouco para eu gastar energia, porque sim, ninguém conseguia ficar correndo atrás de mim. sim. Nossa, E boa aí, dica, e viu? aí, e aí começou assim, né? Sim, Comecei pequenininha mesmo, mas aí o balé, o balé clássico não me interessava tanto, eu não gostava muito daqueles movimentos tão rígidos, né? sim, Tanto que hoje eu faço dança contemporânea, que é sim, uma dança que também tem um repertório, mas é um pouco mais livre. A sim, linguagem que eu trabalho também é bastante teatral, sim, ela pode ser bastante biográfica, né? sim, E então eu nunca gostei muito do código do balé clássico. Eu nunca, sim. eu nunca gostei muito dos códigos de forma geral, É pra uma menina, mas uma pessoa que era que devia ser presa no poste, né? Que foi presa no poste. é, Já diz pois muita é, coisa. pois é. E aí começou assim a coisa da dança. E a coisa do gostar de natureza, do gostar de bicho, começou aí também. Sim, Porque eu venho de uma família que eu tenho muitos tios e tenho muitos tios agricultores, né? sim, É, e eu venho de uma família que eu sou dos dois lados da família a sim, primeira neta a sim. fazer ensino superior. Nossa, E de um lado da família, eu sou a neta mais velha, de fato. sim, Mas do outro lado, do lado da minha mãe, eu sou uma das mais novas. sim, Então eu venho de uma família que não tem essa tradição da educação formal, né? sim, Eu tenho até hoje boa parte dos meus tios são agricultores, sim, mas eu tive sempre essa relação com o sítio, sim, essa relação com bicho de criação, sim, com bicho mais doméstico, né? Cachorro, sim. gato. Eu tenho até umas fotos de criança que eu tô no sítio com uns Uhum. laçarote que minha mãe adorava, ela achava que eu era boneca, Aham. meia calça, Vixe, depois, sapatinho no sítio, vixe, cutucando o gato. meu Deus do céu. Depois manda pra gente essa foto que a gente tem que rir um pouco também. Não deixa só pra você, não. Minha mãe acho que queria uma miss, coitada. E aí, então é tanto a coisa da dança quanto a coisa de gostar de ambiente, né? De gostar de bicho, de gostar de planta. Uhum. Sempre foi. Eu não me lembro de mim mesma sem gostar dessas coisas, né? Sim, Então acho que é difícil dizer o que veio antes. E sim, também é difícil assim conciliar, uhum. né? As duas coisas. Às vezes, quem me conhece e sabe que eu danço, às vezes tem uma pergunta: Ah, Carla, mas como que você aproveita a dança no trabalho ou Uhum. vice-versa, né? Porque parece que você está fazendo uma coisa meio despropositada. Sim, E é muito interessante, porque no ICMBio eu faço muita
facilitação de oficina, moderação de Sim, oficina. Inclusive, a sim. gente terminou uma agora às seis e Você meia, falou, você falou que acabou de terminar uma oficina, né, e uma tal. oficina de avaliação de espécies, Nossa, que foi super bacana, foi a semana toda, porque a gente está aí com esse desafio, né? sim, De continuar o trabalho nas condições que a gente tem hoje. sim, Então, se o nosso trabalho está mais virtual, a gente está tentando se ajustar. tá. E pode falar, Johnny, senão só eu fico desata a falar Tá. aqui. Chega um momento que, por exemplo, você optou por biologia. Foi essa relação dos bichos? Foi essa relação com a natureza? O que que te levou assim, eu quero biologia? Eu queria muita coisa, né, na verdade. Você era aquele tipo de criança que falava, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo, nunca se É, é. decidia. Sim, aquela, quero ser astronauta, quero ser. Aí teve uma época que eu queria ser cientista, aí tinha uma Não, e você é, época. né, de alguma forma. Você, sim, Pois é. E aí tinha uma época que eu queria estudar línguas, que sim. também sempre foi outra paixão. Mas eu acho que uma coisa que me marcou bastante Uhum. foi, por incrível que pareça, a Eco 92. A Rio Sério? 92. Sério. Nossa. Eu era criança, né? Eu nasci em 83. Então, em Sim, 92 eu tinha 9 anos. sim. Mas eu me lembro perfeitamente, Johnny, de passar isso na TV, Sim. de eu ver na TV. E eu Uhum. lembro, eu guardei por muitos anos um broche Uhum. que eu comprei em alguma dessas visitas que a gente faz de escola. Sim. E eu comprei um broche que era Eco 92. Nossa. É. E aí eu tenho essas imagens muito marcadas na minha cabeça, de ver tanta gente, né, Sim. do pessoal comentar o como aquilo era importante, Sim. aquele evento era importante e estava acontecendo no Brasil. Sim. Não, e a Eco 92 foi uma coisa assim, tipo, porque até hoje quando você lê e o pessoal fala sobre isso, é um marco assim internacional, né, na proteção ambiental, né? É, Então, que bom que esse marco serviu para inspirar pessoas, né, a foi, fazer algumas coisas. E até é importante, né, a gente saber disso, porque às vezes quando a gente recusa alguns convites para eventos aqui no Brasil, a gente pode estar perdendo umas futuras claro. Carlas Polares aí, algumas futuras doutoras, né, que podiam estar auxiliando na causa ambiental também. E eu ficava tão encantada, e aí eu adorei a palavra, né? Ecologia, eco Sim, de ecologia, sim, e aquilo tudo me impressionou muito. Então sim. eu sempre tive isso na cabeça, né? O que que é ecologia e como eu Uhum. posso trabalhar com isso. E no momento de escolher foi meio natural ir para a biologia. Sim, Embora eu sempre tenha gostado da parte de artes, né? Eu sim, dançava já quando eu estava quando eu comecei a fazer a universidade. sim, Antes de prestar o vestibular, inclusive, um dia antes de prestar a FUVEST, eu lembro na época que foi o sim. primeiro vestibular que eu prestei, então a gente ia fazer a prova no domingo. No Uhum. sábado à noite, eu estava dançando, tipo, Nossa. 9 coreografias. No- Meu Deus. E o Workaholic, povo, né? e o povo desesperado que tinha vestibular no outro dia, Nossa. é, e eu dançando. Meu Deus do céu. E acho que Nossa Senhora. sempre foi muito assim, Johnny. Acho que eu só presto atenção mesmo nas coisas que eu faço depois que elas Que estão aconteceu. acontecendo, Mas sabe? Depois. eu acho que, como você disse que seu processo é muito assim, você é uma pessoa muito agitada, então você vive muito o agora, né? Tipo, você não. Acho que você não faz muito plano assim, né? Assim, tô curtindo e daqui a pouco, quando acontecer, eu faço também, né? É bem E na, assim. e na faculdade, como é que você, que tipo de pessoa você era, assim? Que,
quem era a Carla na faculdade? Era uma pessoa que atentava, que saía para as festas, ou era aquela pessoa que era mais enfurnada, nerdzona? O que que... Não, eu sempre gostei de uma aglomeração, né? Vocês não fazem ideia do que eu tô sofrendo nessa pandemia. Sério? Pensa numa pessoa que gosta de aglomerar, sou eu. Eu sempre. Ninguém pode me falar de um coletivo de alguma coisa que já me interessa. Talvez por isso, Então, talvez por isso a área de peixes, né? Porque o coletivo ali é sempre junto é ali, uns muito, é cardumes. sempre junto. Eu nunca gostei muito de fazer coisas sozinhas. Sim. Realmente, participar de grupos e planejar as coisas coletivamente, todos esses processos participativos que a gente tem muito no ICMBio, né? Sim. O que a gente consegue ainda ter no ICMBio, sempre foi muito a minha cara, muito a minha luta. Eu Uhum. sempre acho que 10, 15, 20 pessoas organizadas conseguem mais coisas do que 5.000 sozinhas, né? Eu Sim. sempre acho que juntos somos mais fortes, que juntos os produtos são melhores. Eles Sim. podem ser mais lentos, é um processo mais lento, porque Sim. esse trabalho de você acomodar diferentes desejos, diferentes interesses, não é uma coisa fácil, né? Sim. Sim. Então, eu fiz o FISCAR, a Sim. Universidade Federal de São Carlos, né? Uhum. Fiz o curso de Ciências Biológicas. E aí eu comecei já querendo me inteirar do que eu podia fazer nos laboratórios, porque como eu Sim. não tinha uma linha dentro da biologia muito definida, Uhum. sempre me interessou muito a ecologia e Sim. conservação e essas questões, mas eu não tinha um grupo de interesse, né? Uhum. A coisa de trabalhar com peixes aconteceu na minha vida depois. Sim. Mas quando eu entrei na faculdade, eu não tinha assim, gosto de onça, gosto de anfíbio, Sim. gosto, não tinha, Sim. né? Mesma coisa, entre ser uma zoóloga e ser uma botânica, às vezes dava, porque Uhum. eu gostava dos grandes biomas, né? Gostava do Sei. Cerrado, gostava da Mata Sim. Atlântica, né? A Amazônia era alguma coisa muito longe para mim. Eu Mas fui eu acho, conhecer a Amazônia no ICMBio, né? sim. Mas era Eu acho muito que longe. eu acho que o trabalho da faculdade é exatamente esse, né? Tipo, ele te É, mostra um cardápio de coisas e ele é. faz você ficar apaixonado por várias coisas, né? Aí depois, na sua área profissional, que você vai escolher alguma coisa que É. realmente, né? E, Uhum. e terminando a faculdade, você já foi trabalhar? Você já engatou mestrado, doutorado? Como é que foi? Porque você é muito, tipo, aparentemente você é muito nova, né? E como é que foi que você chegou tão rápido nesse nível? Eu fui, no meu último ano de graduação, teve aquele concurso para o IBAMA, o ICMBio não existia ainda, mas foi o Sim. último concurso só IBAMA de Uhum. 2005, né? Antes Sim. da existência da divisão. Uhum. E aí eu estava no meu último ano de graduação, eu já tinha passado por trocentos laboratórios, já tinha Sim. participado de empresa júnior, Nossa. qualquer coisa assim eu participava. Tava topando Participava tudo. de um grupo de trilha no Cerrado, fazia um monte de coisa. E aí eu prestei esse concurso meio Sim. que, vou ver como é, né? Vou testar. Uhum. Porque eu nunca tinha prestado um concurso público, mas Uhum. eu sempre tive essa vontade de trabalhar para o coletivo, né? Em Sim, sim, coisas coletivas. sim, Então, eu nunca tive a mentalidade de quero abrir a minha empresa, quero sim. trabalhar para mim. Então, eu pensava, vou trabalhar no terceiro setor, né, Uhum. com ONGs, ambientalistas, essa coisa assim, ou vou trabalhar no serviço público. Uhum. Então, sempre com políticas públicas, sempre gostei muito Sim, sim, da coisa da boa política, né? sim, Não sim. no No pejorativo sentido da política. pejorativo, né? É. É.
E aí eu prestei o concurso, sim. A minha sorte mesmo é que naquele ano eu estava frequentando um laboratório que era sobre. Eu estava montando um projeto de mestrado que eu não vinha fazer, Uhum. né, naquele momento, nem com esse tema, Uhum. que era sobre mosaico de unidades de conservação no Cerrado. Sim. E a primeira coisa que o professor, que era o líder desse laboratório, né, o coordenador do laboratório, me deu para estudar foi o SNUC, que Uhum. é a Nossa. lei do SNUC, o Sim, Sistema sim, Nacional de Unidade de Conservação. Então, sim. como eu estava estudando para fazer para fazer o projeto e para fazer a prova, eu estudei para a prova do IBAMA, Sim. porque caiu assim, metade da prova era o SNUC. Aí eu Nossa. brinco. Aí eu brinco, não é porque eu fui bem na prova porque eu estudei, é que perguntaram o que eu sabia. Sim. É Então, meio Quem Quer Ser um Milionário, né? Já assistiu o filme? foi, O já pe- foi, o pessoal- foi bem aquilo, foi bem aquilo. Aí Sim. uma parte da prova era o SNUC, que estava na ponta da língua, porque eu estava escrevendo esse projeto para o Uhum. mestrado, porque eu já tinha esse interesse por gestão de áreas protegidas e tal. E umas 5, 6 perguntas era sobre microbiologia ambiental, Sim. que era, naquela época, isso foi 2004, Sim. acho, 2004, 2005, né? De 2004 para 2005, eu estava, antes de eu me interessar por esse projeto de mestrado que não vingou, eu estava Uhum. num laboratório de microbiologia. Sim. Daí eu trabalhava com bactérias Uhum. de água subterrânea impactadas por chorume, Nossa. que é. É muito específico. Mas eu sei, Johnny, que tinha umas 5 perguntas que tinham uma interface muito grande com isso que eu tinha feito antes. Aí eu Sim. falo, gente, é isso, perguntaram o que eu sabia. Sim. Mas eu não tinha. Eu prestei a prova para São Paulo, né? E eu lembro Hum. que era uma única vaga para o estado. Uhum. Foi uma concorrência, era uma concorrência de mais de 1.000 candidatos. Eu não fui a primeira colocada, claro. Sim. Acho que eu fui a sexta, alguma coisa assim. Sei. E me esqueci Do concurso. do concurso, né? Porque eles liberam a lista, você tá lá como aprovada, mas uma Sim. vaga você não tem a expectativa. Você vai lá, 5 pessoas na minha frente vão Sim. desistir. Sim. E aí eu tinha realmente esquecido do concurso e eu comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de São Carlos. Uhum. Comecei meio que a acompanhar alguns processos, Mas na área ambiental depois já. na área ambiental, num departamento de política ambiental, só que era Uhum. de políticas municipais. E comecei a trabalhar bastante com a questão de saneamento, Sim. acompanhar esses processos de saneamento, resíduos sólidos, abastecimento urbano, essas coisas. Sim. E aí surgiu a oportunidade de eu participar de um projeto do Ministério das Cidades, na Uhum. época, que virou o meu mestrado. Nossa. Então, o meu mestrado é na área de saneamento, Sim. de engenharia urbana. Eu trabalhei com resíduos sólidos, com gestão de resíduos Uhum. sólidos urbanos. Aí teve uma época na minha vida que eu visitava aterro sanitário. Não. É, Não, e tem. Eu não. Eu só acompanhei pouco essa legislação, mas tem uma legislação que está se arrastando há anos super, aí, né? super, a Que política para os nacional municípios. de saneamento básico, É, justamente essa. sempre os municípios não têm dinheiro para arrumar e tudo Sim, mais, sempre sim. prorrogam, né? Não, Eu sei que é Johnny, é uma assim, novela. é. E se nós somos um país de terceiro mundo, é por conta dos nossos índices de saneamento, que são Sim, vergonhosos em termos globais. sim. Faz mais de 10 anos que eu saí dessa área e justamente por conta da publicação da política, né, eu fui Uhum, olhar os números, porque uhum, foi uma área, é uma área que sempre me interessou também.
Uhum. Johnny, a mudança de quando eu trabalhava com isso para agora, nos Uhum. grandes números, então, a porcentagem do Brasil que você tem coleta de esgoto mal Sei. chega a 50%, Sim. sabe? Esses números não mudaram. Esses Sim. números são os mesmos números de 10 anos atrás. É. Então é muito, nossa, é muito frustrante assim. É. Mas enfim, Nossa, aí eu. se eu soubesse disso antes, eu ia te chamar para falar um pouco sobre o novo marco do saneamento básico e tudo mais. Né? Então, Mas isso mas é tema para outro vídeo. eu tô meio por fora agora, porque aí o que que aconteceu? Como eu fui chamada 2 anos depois de fazer o concurso, foi Uhum. até depois dos 300, né? Que Sim, teve aquela sim, turma dos 300. Eu fui chamada no gongo mesmo. sim. Acabando, né, o negócio. Acabando, acabando. E já fui chamada para o SEPTA, Sim. que Ah, então você até ficou, hoje você eu tô no trabalha, SEPTA. pô, Eu só trabalhei no SEPTA. Foi. nossa. Você pode, você pode falar pra gente, explicar para o pessoal que não conhece o que que é o Septa, o que que ele Claro. trabalha. E eu vou logo fazer um disclaimer aqui, pessoal. Eu sei que a gente já conversou com umas 3 pessoas de centros diferentes. Não fiquem com ciúme, o pessoal da fiscalização. A gente tem uma surpresa para vocês, tá bom? Isso. É, E o CEPTA é um dos centros de pesquisa do ICMBio, né? É um Uhum. Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática. E Sim, ele tem uma história bastante peculiar, porque o CEPTA fez, o local onde é o CEPTA, completou 80 anos em sim, dezembro, sim, né? Teve até uma das últimas aglomerações que rolou uma festa, foi bem bacana. sim, E ele foi inaugurado como um centro experimental, uma estação experimental de biologia e pesca. sim, E eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente teve pessoas muito importantes que passaram pelo SEPTA e que fizeram história, uhum, principalmente na área de aquicultura, né, de uhum, piscicultura. Então, por exemplo, a forma como a gente reproduz uhum, o peixe, né, que na época usava hormônio da uhum. hipófise da carpa e tal, foi tudo Ah, inventado por pessoas que passaram pelo septa, sim. né, na década de 40, na década de 50, Nossa, desde a década de né? 40 que. Nossa, 80 anos é muito tempo, né? Às vezes, Não é? tipo, eu fico impressionado com os centros que, cara, eles começaram muito antes, ou, Sim. tipo, começaram junto com a área ambiental, né? E hoje eles estão É, dentro disso, mas eles têm muita história, né? eles foram absorvidos, né? Sim, Que é o que aconteceu com o septa. Então começou como essa estação experimental, aí sim, depois foi SUDEP, que era a Superintendência da Pesca, sim, depois virou o IBAMA e aí em uhum, 2007 migrou para o ICMBio. Né? O sim, SEPTA não estava no bloco dos centros de pesca, que são os centros marinhos, que sim, ficaram um tempo no IBAMA ainda e depois vieram sim, pelo ICMBio, para o ICMBio. O SEPTA uhum, sempre, desde o início do ICMBio, ficou no ICMBio. E uhum, teve um papel muito importante no desenvolvimento de tecnologias para a piscicultura, né? uhum. Mas essa não é a área que eu curto assim fazer. Eu gosto de conservação, eu gosto de Sim. abraçar o peixe. Não, tô brincando. Você vai lá nas baleias e dá. É, é. Não, por falar nisso, pessoal, tem vários. Depois, se vocês quiserem, eu até faço umas indicações de páginas de apreciação assim de vida marinha, sabe? Muito boa Uhum, apreciação de baleias e tudo mais. É muito bom assim para quem gosta da causa e para se apaixonar mais ainda, né? claro. E, e pode E aí continuar quando falando eu do septa. cheguei, quando eu cheguei no SEPTA, que inclusive era o centro mais perto da minha casa, porque eu moro mesmo na cidade de São Carlos, né? Que foi Sim, onde eu fiz a faculdade e tudo. Minha casa é lá até sim. hoje. Então, Pirassununga fica a 80 quilômetros de São Nossa, Carlos. Era o lugar mais perto mesmo. sim. E aí
eu cheguei, eu tinha 24, 25 anos. Primeiro que Uhum. todo mundo achava que eu era a nova estagiária. Já aconteceu isso comigo no ICMBio, sabia? Uma vez eu fui Eu pegar um documento, acredito. aí a mulher virou e falou assim, quem é esse aí? É o novo estagiário? Eu falei, na época eu não tinha barba, né? Deixei até a barba crescer para dar mais credibilidade. E foi assim. Aí quando eu cheguei bem na divisão, né, Sim. da criação da divisão com o IBAMA, a criação do ICMBio, e, e foi um período bastante conturbado, Uhum. né? E a gente chega É, isso assim, achando que vai mudar o vai mundo, resolver. vai resolver tudo. Então foi um período bastante complicado e o CEPTA trabalhava com uma linha muito diferente da conservação, né? Sim. Então eu brincava com eles que dormiram produtores e acordaram conservacionistas. Então era Ele, boa ele, parte do... ele fazia Pode mais ou falar. menos o processo assim, da Embrapa, pesquisa para Era uma, produção mesmo? Era mais ou era menos uma isso? coisa mais assim, sim, né? Desenvolvimento de tecnologia para Para piscicultura produção, né? mesmo. Sim, E aí houve uma fase em que foi mais para espécie exótica, sim, inclusive, e depois já na era do IBAMA com espécies nativas, né? Então o sim, CEPTA atuou com o projeto Pacu, que foi um grande projeto com sim, espécies do Pantanal, com projetos que existem até hoje, né? sim, Esse pessoal do CEPTA até hoje são referência nessa área. sim. E aí, quando veio o ICMBio, eu lembro que todo mundo ficou bastante assustado, com muita insegurança, porque a Sim, gente tinha pessoas altamente especializadas sim. naquelas áreas, em nutrição. A gente tinha uma fábrica de ração para peixe no Septa. Nossa, A gente tem mais de 100 tanques nossa, no cara. Septa. É. Então é uma estrutura muito grande Sim, e que precisou ser remodelada de alguma forma para a nova missão. sim. Então, também foi uma outra oportunidade que eu tive naquela época, porque Hum, como eu já gostava dessa agenda de conservação, e aquele lugar que não tinha muito a ver com isso, né? sim, Era conservação, mas era de uma outra forma. Não sim, era uma conservação estricto sensu, para sim, trabalhar com espécie ameaçada. sim. E aí aconteceu que quando eu cheguei, eu acabei absorvendo muitas dessas agendas que vinham da DIBIL, que é a Uhum, diretoria que os centros estão vinculados, né? Então eu comecei a trabalhar com a avaliação, comecei a trabalhar com planos de ação. uhum, Aí mais recentemente a gente começou a trabalhar com o programa Monitora. uhum. E foi assim, então foi meio natural que eu assumisse essas coisas, porque não era a expertise do pessoal, né, Sim. que estava no SEPTA. Então você E a tem gente todo. também, e a gente também tinha uma diferença geracional, né? Sim. Não, sempre rola no serviço público isso, né? É É, muito, é muito grande assim, porque é que nem normalmente eu falo isso para os colegas mais jovens, sabe? Porque os colegas mais jovens chegam naquela vontade, não sei o quê. Aí o pessoal mais velho, não, não é assim, não sei o quê. E, tipo, já baixa a bola, sabe? Aí eu falo, cara, a gente que é jovem, a gente é a mudança em pessoa, entendeu? Então a por gente isso, tem que entender que a gente é essa é, mudança e o pessoal mais velho tá aqui para aconselhar a gente, mas também não para impedir, né? e aí eu cheguei com uns 25 e o Sim, pessoal já estava na casa dos 50. sim, E naquele momento a gente não tinha pessoas nos intervalos, né? Depois sim, a gente recebeu. Hoje a gente já está mais diluído, porque sim. como tiveram algumas ondas de aposentadoria, Uhum, a gente acabou conseguindo outras pessoas que vieram de remoções.
E Uhum. aí a gente conseguiu distribuir um pouco melhor isso. Uhum. Mas foi nossa, muito Sim. aprendizado. É. Nossa. O pessoal aqui tá falando muito bem do septo. O Rodrigues P. Jorge falou: o septo é uma grande referência em pesquisa e conservação de peixes continentais. É. O Peixes da Caatinga falou: as pesquisas do septa com Ruvilidae são Rivolídeos. rivul, é, Rivolídeos. rivulídeos Isso. são excepcionais. Aí falou que também que você é excepcional. A Mônica tá aqui te elogiando como sempre. E, Ela que é uma fofa. e, como foi esse processo, assim, como você vê hoje a política do SEPTA, como tá hoje, assim, como foi esse processo de transição de 2004 para cá e como tá agora, sabe? Como chegou nesse momento agora? Como você vê esse Uhum. processo, já que você está lá desde esse tempo, você pode fazer essa Sim, cronologia, né, pra gente? eu tô desde a era ICMBio, pelo menos, Sim, né? sim. O que eu tenho da era IBAMA é o que as pessoas Contam, né? contaram, Sim, me contavam, né? sim, Então, assim, da visão do pessoal mais velho que atuava quando eu cheguei, era muito interessante, porque eles entendiam a importância de se trabalhar com conservação, mas eles se sentiam menos produtivos. sim, Porque como eles trabalhavam com reprodução de peixe, e reprodução de peixe é uma coisa muito louca, assim, porque na época de reprodução, que são novembro, dezembro, janeiro, sim, esses meses, e como eles injetavam hormônio nos peixes para conseguir estrusar, que é fazer a liberação, né, sim. dos gametas, eles viravam noite fazendo isso. E o Nossa, septa era muito movimentado. O septa, quando eu cheguei, eu tenho lembrança desse número. Nós éramos 144 pessoas, entre cara, analistas, o pessoal terceirizado, isso nossa, 2007. nossa, O pessoal terceirizado, mais pesquisadores associados que trabalhavam junto com a gente. Então era uma equipe muito grande. E hoje nós somos 20 analistas, né? sim. E é um luxo, e é um luxo dizer isso. Nós somos um dos maiores centros em Sim, número de analistas. Você imaginar na Amazônia hoje que você tem lugar que você não tem um analista ambiental de sim, carreira, sim. né? Então é uma realidade muito privilegiada essa É, eu como dos servidor do centros de ICMBio, pesquisa. eu como servidor do ICMBio não sabia desses números, né? É. Não, e aí eles só fizeram diminuir, Sim, infelizmente, né? Então tem essa visão de, de eles enxergarem que a conservação era algo importante, mas que não era para ser feito pelo SEPTA e por aquela equipe que estava no SEPTA. sim. Então eles sofreram bastante para se ajustar, né? As pessoas que permaneceram mais tempo até se aposentar. E Aham, aí foram chegando essas outras pessoas aham, e a gente acabou recebendo analistas que não eram ictiólogos, né? Não eram especialistas em peixes. Eram aham. analistas que trabalhavam com vegetação, que trabalhavam até com fauna aquática, mas às vezes trabalhavam com outros grupos. E Sim, aí eu acho que a cara do septa mudou sim. de 2007 para cá. Uhum, Especialmente depois dessas levas de aposentadoria, eu acho que a gente perdeu um pouco dessa especialidade uhum, que estava muito focada em piscicultura, né, no uhum. início do ICMBio, e ganhou mais generalidades porque as pessoas que chegaram agregaram para ampliar o leque. Deu Tanto que uma... a gente deixou de ser centro de peixes continentais para ser centro de biodiversidade aquática. Nossa, Que é,
Não amazônica, porque aí Sim, tem o CEPAM, que é o o outro da centro Amazônia. da Amazônia. E então hoje a gente trabalha com muitos processos, mas claro que o foco continua sendo peixe. Mas o Uhum, nosso desafio é essa constante formação e autoformação uhum, em ictiologia, né? Que é a área de peixe, e para a gente, peixe de água doce. A gente não trabalha com os peixes marinhos. E sim, quando eu cheguei, eu também não conhecia nada de peixe. é. Quando eu cheguei, né? Quando eu comecei a trabalhar no SEPTA, eu cheguei e tinha acabado de defender uma dissertação em resíduos sólidos. E o seu mestrado foi em peixe já, né? Não, o mestrado foi em resíduos O mestrado não, sólidos. o doutorado? O doutorado, o doutorado foi em peixes. Porque aí eu estava no SEPTA, né? Eu falei, eu vou Sim, ter que fazer alguma coisa para pra... que esteja alinhado com isso aqui. Sim, E aí eu trabalhei no Pantanal, no sim, Parque Nacional do Pantanal, aham, com ecologia de comunidades. uhum, E aí era um outro mundo, né? Para mim sim. também. Fazer aquelas mega expedições pro Pantanal, Ficar andando de barco, né? andar de barco, andar de freteira, Ver jacaré. ver jacaré, o O... jacaré enrolar na nossa rede de pesca. Nossa. Carla, o pessoal aqui, o Ricardo, deu uma dica, falou bem assim, a Carla não mereceria não ter uma espécie de água doce batizada em homenagem a ela, mas sim uma família inteira. Aí o pessoal já inventou o nome da família de peixe que vai ser batizada no seu nome, que é a Polasidae. Agora eu quero ver eles descobrirem essa família de peixe. É. E aí, Ô, gente, super obrigada aí a pelo Mônica carinho. perguntou para você quantas espécies de peixe você já avaliou, coordenou? 3.000? É porque essa equipe de coordenação é muito grande, né? Ninguém faz Uhum, nada sozinho. Mas de peixes de água doce, a gente divide o trabalho entre o SEPTA e o CEPAM. uhum, A gente já está no segundo ciclo de avaliações. Então, uhum, nesse ciclo, são 1.600 espécies do uhum. SEPTA e 1.800 espécies do CEPAM. Aham. Então, os números são esses, são mais de 3.000 espécies. Nossa, desculpa aí, eu sou foda. Não, mas não sou, não sou. Eu sou só a carinha que fica lá, mas A não, é polosidade. uma Não, agora. equipe, é uma equipe muito grande, é uma equipe muito grande que ao Sim. mesmo tempo pequena, né? É É. grande, mas é pequena para o tamanho do desafio. E a Aham. gente também teve a sorte de ter um incremento excepcional de bolsistas nos Sim. últimos anos, que foram muito importantes para os centros, É, foram fundamentais. não são E os a gente bolsistas tem bolsistas, nossa, as nossas bolsistas assim são é de sensacionais. querer virar analista. Você fala, ai, a gente não pode dar um emprego para essa pessoa. Nossa, eu sei como é isso. O Ricardo Castro falou, deu outra notícia relevante aqui, que ele falou que o SEPTA ocupa hoje as instalações criadas originalmente pelo Rodolfo von, eu não vou ler esse nome, que eu não sei, Yering. alemão, Jering, é quase a Jering da Hering, né, que a gente é alemão, mas a gente fala Hering. É um dos fundadores da ictiologia de peixes de água doce neotropicais, né? É, Aquela pois, área foi muito importante mesmo. Dava para fazer um programa falando aí para os interessados em ictiologia. Aqui para o é, nosso happy hour. é, cara, Ia ser. o decorrer, tipo, o papo tá tão bom que a hora tá passando rápido e a gente nem tá vendo, mas já chegou a hora daquela pergunta mais capciosa, que eu vou te jogar contra a parede, você vai ficar bem assim, eu não gosto tanto do Johnny quanto eu imaginava, e sabe, é a hora Tinha da... isso no roteiro? Tinha Tinha isso isso, no roteiro. eu mandei pra você, cara. Mandou, tá? Chegou a hora, pessoal, da pergunta da onça. Pergunta da onça, aquela pergunta que a gente deixa o nosso convidado um pouco constrangido. Eu não sei se ele vai responder, eu não sei se ele vai fugir. Tem gente que desliga a live. Mas chegou essa hora. E a gente vai conversar agora. Carla,
a gente vive hoje em um mundo utilitarista, né? O utilitarismo é a base, assim, do... Não sei se é a base do capitalismo, mas é a base, assim, Sim. da, da nossa... tipo, de tudo que a gente faz hoje. Porque toda justificativa que a gente vai fazer, a gente tem que ver porque é útil fazer isso, entendeu? A conservação não é diferente, né? E eu acho que os centros enfrentam muita resistência nisso, porque qual a utilidade de um centro, né? O que ele traz para a sociedade? E a sua pergunta, sua resposta não precisa ser utilitarista, né? Pode ser de outra linha. Mas qual a utilidade de um centro? Por que eu preciso de cento e tantas pessoas pesquisando peixe, enquanto a Amazônia queima, enquanto a Amazônia é desmatada, enquanto o Cerrado, o Pantanal está queimando, enquanto a gente precisa de brigadista? Por que a gente vai deixar pessoas dentro do ar-condicionado cuidando de peixes, enquanto está rolando tudo isso por fora? Você pode nos Uhum. responder essa utilidade? Eu, eu posso te dar a minha resposta, né? Eu posso te falar da minha verdade, mas com certeza, primeiro eu quero dizer que eu sempre tô do lado da onça. Essa é a pergunta da onça, mas eu sempre tô do lado da onça. A onça é boazinha. Sim. Então, assim, vou falar para vocês qual é a minha impressão. E essa, Johnny, é uma pergunta que nos fazem, Sim, né, ao longo de toda a história do ICMBio. E primeiro que é absolutamente compreensível que nos façam, porque a impressão é essa mesmo, né? Por que que você vai deixar pessoas no ar-condicionado enquanto a Amazônia queima, enquanto o Pantanal queima, enquanto você podia estar lá na linha de frente combatendo isso junto com os seus colegas? sim, Então, o que eu acho? Primeiro que não é qualquer centro, né? É um centro de pesquisa. Então, sim, a minha resposta vai no sentido de qual a importância da pesquisa, né? Qual a sim, importância da ciência? E sim. acho que isso vem a calhar num momento em que a gente enfrenta um negacionismo tão forte, né? Uhum, Da ciência, da educação, de questões ambientais. Certamente, com essa pandemia, uhum, todas essas coisas também podem ser mortos da Covid de uma maneira muito oportunística, né? Então, uhum. né, a gente pode enterrar a educação, a gente pode enterrar a ciência, a gente pode enterrar meio ambiente como vítimas da pandemia também por conta de toda essa pressão que a gente vem sofrendo. E o fato de estudar especificamente peixes, essa é uma pergunta que poderia ser feita para qualquer espécie, né? Sim, Não é porque é peixe, né? Por que que a gente vai pesquisar a nossa biodiversidade? sim, Então, eu poderia responder de uma maneira absolutamente utilitarista. De repente, a vacina dessa pandemia está sim, em algum recurso que a gente vai acessar através sim, de pesquisa, através de ciência, de sim, produtos que derivem da nossa biodiversidade, sim, né? Mas uma questão até anterior a essa é que nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto país, porque a gente detém a maior biodiversidade do planeta, né? sim, Nós somos 12% da biodiversidade global. E sim, peixe de água doce, que é a área que eu atuo, sim, é de lavada de qualquer país. Então, se sim, você é uma criatura que quer estudar peixe de água doce, você tem que estar no Brasil, sim, porque é o lugar onde as coisas vão acontecer. E a gente sabe nada, Johnny, a gente sabe nada da nossa biodiversidade. Então, só sim. esse esforço de você catalogar as espécies, né, que parece tão banal, né? Ah, por que que a Uhum, gente vai ficar fazendo lista de espécie ameaçada, não ameaçada? Por que vai ficar fazendo pesquisa básica? sim, É porque as pressões e a perda de biodiversidade é tão grande que a gente já está correndo contra o tempo para fazer esse tipo de coisa. E eu estou só falando de algo absolutamente utilitarista.
sim, E eu podia entrar em toda a questão filosófica, em todas as questões existenciais, em sim, toda a conexão que a gente tem com a natureza, né? Não tem ser humano que esteja num lugar em contato com o ar livre, ok, alguns sem pernilongo, sem mosquito, tá bom, vamos imaginar esse sim, paraíso. E que não se acalme, que não sim, consiga ver o mundo de outra forma, né? sim, Que não se conecte com aquilo. sim, Então, eu acho que minha resposta é muito nesse sentido, né? De, de querer. Eu acho que a gente responde também as perguntas dependendo do público. A sim, gente, a gente é um público bastante privilegiado, sim, assim, no sentido de a gente tem consciência dessas grandes questões ambientais, mas eu acho que a gente está numa era de desafio, que o nosso desafio é a comunicação. sim, Como a gente comunica para o grande público que entende, gente. Claro que entende. Qualquer hum, pessoa entende qualquer coisa querendo entender aquilo, né? sim, Olho no olho e de coração aberto. sim, Mas eu acho que a gente tem esse desafio de comunicar às pessoas, né, sim, a importância desse trabalho, a uhum, importância do ICMBio, por uhum, que que a gente quer conservar a floresta em pé, do que sim, depende a nossa vida, a nossa qualidade de vida, né? uhum. E é Carla, isso. muito boa sua resposta. Desculpa por te colocar nessa situação delicada, Ah, mas mas faz parte. ainda assim. Eu não sei se eu já devo ter constrangido muita gente sem querer, Sim. mas acho que não me constrangeram Ah, ainda. que bom. Carla, A gente agora dá uma, dá uma sacolejada, né? dá uma sacolejada. Carla, agora a gente chega em outro momento que, como você disse, não é só você, né? Existe várias pessoas que trabalharam para fazer o que o CEPTA é hoje. São 80 anos, né? A gente não tinha IBAMA, não tinha ICMBio, não tinha, Não, às vezes não tinha nem Ministério do Meio Ambiente, né? não Então, tinha. Carla, nesse seu percurso que você está trabalhando e nesse pouco tempo, né? Que você está trabalhando no Septa e com peixes, quem é uma pessoa assim que você olharia assim, cara, essa pessoa eu elogiaria tanto, pode ser mais de uma pessoa, eu elogiaria tanto que eu indicaria ela para ministro do meio ambiente, porque essa pessoa é foda. Eu quero assim, tipo, essa pessoa, ela vive meio ambiente e eu indicaria ela para ministro do meio ambiente. Você tem uma pessoa assim que, ou mais de uma? Eu tenho uma pessoa, mas ela não é da casa. Não, não pode ser também. Pode ser. Pode. Primeiro, Jody, que eu acho que tem que ser uma ministra. Sim. Mulher sempre. E segundo, que juro, quando você me enviou essa pergunta, eu falei, gente, eu não vou conseguir achar uma resposta, né, para isso. Sim, Porque é tanta gente maravilhosa que a gente sim. encontra. Eu te ouvi falar isso em outras lives, né? Uhum. Como nós somos ricos de personalidade, de competência, de tudo, né? E como a gente tem que se valorizar mesmo Uhum. dentro do ICMBio e todos os nossos parceiros, né? Uhum. Mas assim, eu falei, ó, eu pensei, precisamos de uma mulher, Sim. precisamos de uma pessoa com sabedoria secular, oriental, assim, Sim. porque vai ter muito trabalho, vai ter que dar uma arrumada boa na Não, muito casa, né? arrumada, sim. Que tenha que ser uma pessoa iluminada, uma pessoa transcendental, Sim. uma pessoa simples, uma pessoa acolhedora, uma pessoa agregadora, e eu só consegui lembrar da Monja Coen. Meu Deus. A monja corre para ministra do meio ambiente. Porque é tanto conflito, né? É tanto, gente, é tanto que eu imagino assim, que o desafio para uma pessoa só é um sacrifício pessoal, sabe? Sim. Sim. Nesse momento,
você indicar, né, uma pessoa para isso envolve uma parte muito grande de um Sim. sacrifício pessoal que a pessoa Eu ia, eu ia terá que falar, fazer. eu ia falar que a pessoa ia perder os cabelos, mas como você indicou a Monja Coin, não tem nem. É, então é a pessoa perfeita, realmente. Não Realmente, a é? Você melhor não indicação. acha? Melhor Eu acho que indicação. ela não aceitaria, mas a Monja Cohen seria perfeita para ser a nossa ministra. É, meu filho. Coloca todo mundo pra meditar, respirar, né? Não, é. O pessoal aqui falou, o pessoal aqui tava falando, Peixes da Caatinga, o pessoal todo tava falando que você, indicariam você, viu, pra ministra. O Caetano Lígia. Ah, esse aí é tudo povo que trabalha comigo. Aqui quem tem amigo tem tudo, né? Quem tem, quem tem, o Miúdo Montag tá mandando um beijão pra você. E, Carlinha, Outro. agora chegou um momento assim que a gente pede pra você dar uma mensagem, assim, tipo, que mensagem você passaria, sabe? Porque esse momento é um momento tão complicado que a gente recebe tanta notícia ruim, né? A gente acabou Uhum. de receber a notícia desse nosso colega que sofreu Ah, esse acidente trabalhando com o manejo de fogo, né? E como você pode passar uma mensagem positiva nesse momento, assim, de, cara, vai dar certo, vai, confia, continue trabalhando e tenha fé. uhum. Qual é a mensagem da Carla? Antes de eu dar essa mensagem, posso dar um recadinho? Pode, você pode tudo aqui, minha filha. Quero voltar. Em algum lugar eu posso tudo, quero voltar aqui. Tá, pode. Johnny, mas assim, eu quero fazer um convite às pessoas, né? Já que você começou falando que eu era bailarina, Sim, a companhia de dança que eu participo, porque a gente segue um regime estatutário, mas eu sim, tenho minha carteira de trabalho porque eu tenho meu registro de bailarina. sim. Então, na minha carteira de trabalho está dito que eu sou bailarina. Ah, E a importante. companhia de dança que eu participo chama URSE, e a Uhum, gente está montando um espetáculo online. Então, é uhum, assim: cada bailarino na sua casa uhum, e o diretor na casa dele também. A uhum, gente se reúne pelo Zoom uhum, e a gente vai dançar um espetáculo que vai ser transmitido pelo YouTube. uhum, Então, cada bailarino, não é gravação, cada uhum. bailarino vai estar dançando naquele momento Nossa. mesmo, entendeu? Então, Tá. rezando para os deuses da conexão, que a Aham. internet não caia. Sim, E aí, esse espetáculo chama Para Dentro dos Meus Olhos, o Seu Olhar, sim. e vai ser nos dias 28 e 29 de agosto, então é Uhum, semana que vem já, 4, 5, 11 e 12 de setembro. E uhum, a gente está cobrando um ingresso solidário virtual também, que é para ajudar uhum, a gente tem um espaço alugado, né? E uhum. como está tudo fechado desde março por conta da Da pandemia, pandemia? a gente tem que continuar pagando as contas, né? Mas a gente está sem atividades nesse lugar. Então, esse ingresso é para ajudar a pagar o aluguel desse espaço. E aí Uhum. depois eu posso mandar para o pessoal mais informações, mas Ah, já quero manda deixar aqui que a aqui. gente divulga. Pode mandar pra gente que depois a gente divulga e com certeza a gente vai assistir, sim. Sim, então, se vocês quiserem não só me ver dançar, mas Uhum. meus colegas também, a gente vai ter esse momento. E eu vou sair daqui e vou ensaiar. Tá, O turno não acabou ainda. tá. Sextou, Johnny, né? sextou no ensaio. Tá. Você tem um minuto, Flor, porque é Eu nosso tenho live. 1 minuto, e a minha mensagem cabe em 1 minuto. Eu acho que a alegria é uma subversão, sabe? Sim. Então, acho que a minha mensagem é: a gente tem muito mais motivos na vida para ser triste do que ser alegre. E Uhum. a alegria é uma rebeldia. E Sim. quando a gente faz as coisas alegres, quando a gente faz as coisas com bom humor, quando a gente trata bem as pessoas, tudo tende a melhorar.
porque todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser reconhecido, todo mundo gosta de trabalhar num ambiente mais leve. Então, se Hum. eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, vamos fazer com que todos tenhamos uma vida mais alegre, um ambiente mais alegre, uma coisa mais leve, porque os nossos desafios são gigantes, né? Tá, Flor, agora eu vou pegar a palavra só para dar o recado final, porque eu tenho 12 segundos. Pessoal, esse vídeo vai estar disponível no YouTube e aqui na nossa live. Eu agradeço a Carlinha pelo convite, por ter aceitado o convite. E tchau, tchau.